Hello guys and girls, how are you? Let's go to our English class number 16. Eu esqueci de falar o let's go, o welcome. Welcome to our English class number 16. Bem-vindos. Let's go? O assunto da aula de hoje, text review. A gente vai fazer uma revisão de texto. Os objetivos propostos para esta aula são produzir textos com o uso de estratégias de escrita, planejamentos, produção de rascunho, revisão e edição final, apontando sonhos e projetos para o futuro. Aplicar be going to para planos para o futuro usando linguagem formal e informal. Vocês lembram que na nossa última aula nós fizemos um texto planejando uma viagem e que nós usamos o be going to como base para o nosso texto? Agora a gente vai fazer a mesma coisa, porém o texto já está lá. Nós vamos fazer uma revisão. Será que nós podemos melhorar esse texto? Ou será que nós podemos colocar outras palavras? Nós não vamos trocar as ideias desse texto, nós apenas vamos corrigi-lo. Planning a trip. A aula anterior ensinou a planejar uma viagem, foi o que nós falamos agora. Foram pesquisados lugares para a viagem, pontos turísticos, estação do ano, para que se fosse elaborado um texto com previsão para acontecimentos e planos futuros. A elaboração do texto parte primeiramente de um rascunho para a organização das ideias. O texto sempre pode sofrer modificações e revisão. Então lembram que quando nós começamos a montar aquele texto na última aula, eu falei para vocês, e nós comentamos isso durante a aula, de que nós não montamos um texto primeiro na língua portuguesa. Nós vamos fazendo esse próprio rascunho na língua inglesa, certo? E vamos montando com o conhecimento que nós temos, tanto das aulas anteriores e tanto da matéria, da unidade do nosso material didático. Então a nossa viagem, trip to New York, a nossa viagem para Nova York. Ela começou assim no texto, lembram? My friend Sarah and I would like to take a trip together to celebrate our friendship anniversary. We looked for great places that both of us have never been before. And then New York, the big city, is going to be the best destination. Então, esse pedaço que a gente acabou de ver, será que tem alguma coisa que a gente possa revisar? Olha só, a gente pode perceber, então, nesse parágrafo que não houve necessidade de alterar ideias, pois não repetimos palavras ou deixamos frases desconectadas. Vocês viram que na primeira a gente conseguiu, nós não repetimos demais nem pronome, nem verbo, nós deixamos tudo ok. Então, a primeira revisão do primeiro parágrafo está ok. Vamos para o segundo. We are going to go to the airport by bus. And the flight to New York is going to be on a Wednesday at 4 p.m. We are going to get there the next morning. We are going to take winter clothes. It's going to be freezing there in February. From the airport to the hotel, we are going to ride a taxi. We're going to stay only 5 days, so Sarah and I are going to have a good time. Na primeira parte do parágrafo, que vocês podem perceber que está em azul, a gente fez algumas repetições do pronome. O we apareceu no início das muitas frases. Então, o que nós podemos substituir? Nós podemos substituir pronomes por nomes ou por conectores. Então, olha só. Lá diz assim, we're going to the airport by bus because the flight to New York is going to be on a Wednesday at 4 p.m. Então, para mais uma vez a gente não falar, repetir alguma palavra ou trocar ideia, a gente acrescentou because. Por quê? Porque o voo vai chegar só às 4 vai sair às 4 da manhã. Sarah and I, lembra que para a gente não usar mais uma vez we, trocamos pelo nome. Sarah and I are going to get there the next morning. So, olha só,
para não repetirmos mais uma vez we're, so we are going to take winter clothes. Trocamos o we're daqui por nome e aí colocamos o conector então. Because it's going to be freezing there on February. Vocês viram que aqui a gente tinha um ponto. Então, nós vamos levar muitas roupas de inverno because, por quê? It's going to be freezing. Vai estar congelante lá em fevereiro. Então, olha só, a gente já conseguiu fazer uma revisão. Parece um pouquinho mais legal. Pouquinho não, ele já tem uma cara um pouco diferente. Então, we are going to the airport, a gente já viu, né? Sim. Então, nós substituímos o we de todas aquelas frases, ó, o Sarah, we, lá nós tínhamos o we, por Sarah and I. E introduzimos os conectores so e because, para dar uma continuidade da mesma ideia. Na segunda frase do slide dizia From the airport to the hotel. Ok, já lemos isso. Então, no segundo parágrafo percebemos a alteração do complemento para o início das frases e não há necessidade de incluirmos outro conector, porque já foi usado o conector so. Então, olha lá. Nós vamos pegar um táxi e vamos ficar no hotel 5 dias. Então, colocamos um conector, Sarah and I are going to have a good time. Nós vamos nos divertir. We are going to visit the Empire State Building and the September 11th Memorial. And of course, the Statue of Liberty on the first day. Then, we're going to visit Central Park and Times Square on the second day. It's going to be awesome. Vai ser muito legal. Então, nós colocamos aqui os pontos turísticos, como planejamos no nosso texto anterior. Neste parágrafo, percebemos também o uso de conectores. Lá nós tínhamos of course e na outra frase, then, então. Unindo a ideia de uma frase com a ideia da frase seguinte. Assim, como não houve repetição de palavras, nós não precisamos trocar nada. On the third, we're going to visit Brooklyn Bridge and Hudson Yards during the day and Broadway at night. We are going to take a lot of pictures and you are going to meet different kinds of people. All these days, we are going to eat fast food and drink milkshake, feeling the New York mood. Então, a gente ia visitar a Brooklyn Bridge, a ponte, as flores no Hudson Yards e à noite, então, a Broadway. Nesse parágrafo, podemos observar a repetição do pronome we. Nós temos we are going, olha 4 vezes, sem o uso de conectores. Então, podemos substituir o pronome por nomes e usamos palavras conectoras. Olha só. Trocamos então o primeiro, vamos de novo, Sarah and I are going to visit, ok? E a segunda substituição, quando a gente fala Broadway at night and then, então, colocamos um conector, we're going to take a lot of pictures and meet different kinds of people as well. Também. O as well, ele entra como também aqui, é uma outra expressão. Então, a gente colocou mais um conector, ou essa expressão, que uniu a frase. Não deixou tão repetitivo e uniu uma frase à outra. On the fourth day, we're going to know the Fifth Avenue and we're going to buy many souvenirs for our family and friends. And we are going to say sorry if we, by any chance, run into someone on the street. Então, no quarto dia, a gente vai para a Quinta Avenida comprar lembrancinhas para as pessoas que a gente gosta. E depois, como naquele filme famoso, se a gente trombar em alguém, a gente vai dizer sorry. No parágrafo acima, percebemos o uso repetido dos pronomes de novo. Podemos trocar pelos nomes das pessoas. On the fourth day, Sarah and I, certo?
Então, olha só, fica mais fácil, fica mais legal e não fica tão repetitivo. Quem está lendo e quem está escrevendo consegue usar mais palavras diferentes. Finally, on the 5th day, we're going to stay at the hotel, resting and preparing ourselves to come back home after sightseeing around the Big Apple and having a good time. Então, nesse último, o parágrafo não apresentou repetições, vocês viram, e se desenvolveu normalmente, observando a conjugação correta do be going to como futuro. Esse texto foi um exemplo de como editar e revisar ideias antes da apresentação final. Espero que você tenha gostado e que você possa usar esse material como base para editar e revisar o seu próprio texto, como sobre planos para o futuro, igual a gente viu na última aula. Textos em qualquer língua, tanto na língua portuguesa quanto na língua inglesa, eles exigem da gente, sim, muita atenção e muita concentração no desenvolvimento das ideias e na correção dessas ideias. Essa é uma parte que exige realmente muito de você, aluno. Se você precisou descansar, não tem problema. Pause o seu vídeo, depois beba uma água, dê uma volta e depois volte aos seus estudos. Lembre que a tarefa é muito importante, principalmente desse assunto, que vai pedir que você coloque as suas frases no papel, a sua edição também dessas frases e desse texto. I hope you have enjoyed the class. Espero que vocês tenham gostado. And I see you on next class. Te vejo na próxima aula. Bye bye!